Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos para abrirem essas suas Bíblias, uma palavra verdadeira que vai falar conosco esta noite. Livro de João, capítulo 11. Vai ser lido esta noite. Livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 33. Mas antes de eu entrar nesse capítulo que relata a história da ressurreição de Lázaro, eu quero contar um testemunho para os irmãos que estão aqui presentes. Porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Essa palavra que vai ser pregada essa noite. Em janeiro, no dia 3 de janeiro, certamente esse dia 3 de janeiro, eu sofri um acidente de moto, estava numa moto quando sofri esse acidente e fui para o IJF, fiquei entubado 15 dias e estava em coma quando a minha família chegou no hospital no dia 10 e eu já tinha tido 2 paradas cardíacas. Quando a minha família chegou no hospital, o médico falou que já ia chamar a reportagem para saber se eu tinha família para decidir o que ia fazer comigo. Então a minha família saiu do hospital e foi para casa. No dia 15 ela voltou ao hospital e o médico já tinha tentado a 3ª vez. Só que nessa 3ª vez eu reagi, eu abri o olho, mas eu não lembro, abri o olho e estava na UTI ainda. Então o médico falou para ela que na 2ª vez já estava pensando em desistir, mas sentiu no coração de tentar a 3ª vez, que foi quando eu reagi. Então em fevereiro eu fui para o leito. Quando eu fui para o leito, o médico disse que a possibilidade de eu continuar vivo era de 2%. E outras pessoas que estavam lá, que acompanhavam os seus parentes lá no leito, sugeriram para minha mãe comprar uma cadeira de roda e uma cama para mim. Mas o pastor a qual eu congrego agora foi ao JF e me reconciliou com o Senhor. Eu me reconciliei, porque quando aconteceu o acidente eu tinha cometido umas coisas aí que foi tudo para a missão do Senhor e acabei indo para o JF. Só que eu fui tendo um progresso na minha recuperação, então eu ganhei a alta para me vir para casa. Chegando em casa, eu tinha alguém que me ajudava a ficar em pé e a andar. Só que eu continuei crendo em Jesus. Eu disse, se o Senhor fez eu vir para minha casa e eu estou vivo e estou me recuperando, eu tenho certeza que se eu confiar, eu não vou perecer. Então continuei confiando no Senhor. Quando a minha mãe saía de perto, que eu ficava sozinho, eu botava o pé no caminho e começava a andar dentro de casa. E a minha mãe, meu filho, você pode cair, pode acontecer alguma coisa. Eu digo, se acontecer é porque Deus vai querer assim. Mas morrer eu não vou morrer. Mas eu tenho uma certeza de que nada mais vai acontecer. E aí ela foi pegando a confiança, depois de 4 meses que eu já estou em casa, glória a Deus, eu perdi até massa cefálica no dia do acidente, tive uma hemorragia, saiu sangue até pelo ouvido. Quando eu cheguei em casa eu ainda não escutava no ouvido esquerdo. De repente pela manhã eu comecei a escutar. Eu disse, Jesus está operando. Então o pastor Ricardo que fez o meu reconciliamento, foi em casa. Quando ele chegou por volta de 11 horas da manhã, eu não lembrava de nada, eu não sabia nem o nome de nenhum vizinho. E não lembrava de nenhum versículo bíblico, porque eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Então, quando eu fui saindo do JF, que eu cheguei na entrada, eu escutei 3 louvores da harpa.
como se tivesse um anjo ou alguém louvando no meu ouvido. Eu escutei 3 louvores da harpa. Então, em casa o pastor chegou umas 11 horas da manhã. Quando eu comecei a falar com ele, então ele viu que eu estava recuperado e estava continuando com a minha fé no Senhor, porque eu comecei a falar da Bíblia para ele. Então, de repente, a lágrima correu dos seus olhos. Então ele foi embora. Quando foi 1h da tarde, eu lembrei dessa passagem no livro de João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, João capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 35. Jesus chorou. João 11, 35. Foi o que eu lembrei desse capítulo de João. Então, aos poucos eu fui lembrando de todo o capítulo e de todos os versículos. Então eu li em João 14, 26, que a palavra do Senhor vai dizer que aquele Consolador, o Espírito Santo, que Jesus enviará em meu nome, vos fará lembrar e vos fará saber todas as coisas. Glória a Grande Deus. é o Senhor. Versículo 38. Jesus, pois, ele chegou no sepulcro onde Lázaro estava, só que antes ele encontrou com Maria, quando foi no caminho, ele não tinha nem chegado em Betânia. Então ele, Marta que foi encontrar com Jesus, Maria ficou em casa. Então Marta falou: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. 11:25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Versículo 26, João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Glória. Aí ele disse para Marta: crês tu nisto? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tudo que tu pedires, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: se tu creres, verás a glória. E assim Jesus chegou do caminho ao sepulcro e pediu que movessem a pedra do sepulcro. Só que antes de ele chegar, antes de tirarem a pedra, Marta falou para Jesus, no versículo 39: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Jesus disse: não tenho dito, se queres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Versículo 41. Aonde o defunto, a Bíblia fala claramente, o defunto jazia, ou seja, aquele homem já estava morto. E Jesus olhou para cima e fez uma oração a Deus para que as pessoas, os judeus que estivessem ao redor, crescem em Deus. Mas Jesus fez a oração só para mostrar para as pessoas que Deus estava com ele. Então ele falou: Lázaro, sai para fora. Quando tiraram a pedra, e o que fora defunto saiu. João 11:44. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés e o rosto em volta do lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Versículo 45, 11:45. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Glória a Deus. Em nome do Senhor, já que a palavra diz que tudo que vem na nossa vida vem com um propósito. Então, hoje foi um dia
marcado para o Senhor, para que vocês estivessem aqui, vindo através do Espírito Santo e através da fé que Ele colocou no coração de todos, para que hoje escutasse esse testemunho e escutasse essas palavras exaltando o nosso Deus, porque a glória é toda para o Senhor. E não foi só na vida de Lázaro que Lázaro foi ressuscitado ao quarto dia. Jesus ressuscitou-se ao terceiro dia. E em Naim, ele ressuscitou o filho da mulher, da viúva de Naim também. Ele ressuscitou. E Elias ressuscitou também através do poder de Jesus. No livro de 1 Reis, ressuscitou o filho de uma mulher que estava na sua casa quando Elias, o profeta, estava na casa dela. Então Elias orou, pediu a Deus e o menino ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que nós estamos aqui reunidos e exaltando. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.